Deus fale com você, mas também abra o teu coração para receber a palavra. Diga para Ele agora: Senhor, o meu coração está aberto. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero receber a Tua palavra. Que não haja, ó Pai querido, impedimento, distrações. Que não haja, ó Pai querido, nenhuma outra voz contrária à Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, tratar ao coração da igreja neste dia e também ao coração de cada pessoa que assiste esta mensagem através da rede social. Queremos ouvir unicamente a Tua voz. O nosso coração está aberto e os nossos ouvidos estão atentos para Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 4. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Este é um versículo. Agora nós vamos para o versículo 8. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Agora versículo 32. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Então aqui, irmãos, nós lemos 3 versículos do capítulo 15 de Lucas, que fala a respeito de parábolas onde coisas foram perdidas. Nessas 3 passagens é ilustrado que, primeiramente, o pastor perdeu uma das suas ovelhas. Depois, na segunda referência, é mostrado que uma mulher, ela perdeu uma das suas 10 moedas. E depois, na outra passagem, nós vemos aqui o retorno do filho pródigo para a sua casa, né, para o convívio do seu pai. Então, tem algo aqui nos sinalizando que Deus, através dessas parábolas, Ele fala para a igreja que Ele está procurando alguma coisa. Através aqui das parábolas, Jesus ele conta sobre coisas perdidas e sobre coisas que foram achadas. Eu não sei se você sabe quantas pessoas existem no mundo hoje. No mundo hoje, existe quase 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas existem no mundo hoje. E mais de 2 bilhões... Em torno de 25%, 1/4 da população do mundo se diz cristã. Então, são 2 bilhões de pessoas que confessam a sua fé em Cristo. E aí, irmãos, a gente pode começar a refletir no dia de hoje. Por que com tantas pessoas no mundo, nós vemos Deus precisando buscar na terra algumas coisas? O tema da mensagem de hoje é: o que Deus procura? O que Deus procura em meio a 2 bilhões que dizem-se cristãos, que confessam a sua fé em Cristo? O que é que Deus procura nessa terra? E a reflexão que nós temos que fazer hoje é: o que Deus procura na terra, será que Ele vai encontrar em mim? O que Deus procura na terra, será que Ele vai encontrar neste lugar? O que Deus procura na terra hoje, será que Ele vai encontrar em você? Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, Ele separa um tempo para falar sobre algo que está sendo procurado. E hoje nós vamos ver o que Deus procura. A primeira coisa que Deus procura é intercessores. Então repete assim comigo: Deus procura, para você que está feliz com Jesus, diga bem forte: Deus procura intercessores. Nós vamos ler Ezequiel capítulo 22, versículo 30.
E a palavra de Deus diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum só. A palavra de Deus está falando aqui que ele procurava alguém que pudesse se levantar para orar, para interceder em favor de Jerusalém. No momento onde a nação estava destruída, no momento onde o povo de Deus estava sofrendo, ele procurou na terra alguém que pudesse se colocar na brecha, alguém que pudesse trazer restauração, alguém que se colocasse à disposição para orar, para clamar em favor de Jerusalém. E no final ele fala: mas eu não encontrei ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque é fácil encontrar pessoas buscando para si mesma. É fácil encontrar pessoas que oram para alcançar suas próprias bênçãos. É fácil você encontrar no povo de Deus pessoas orando, clamando, jejuando pelos seus próprios milagres, pelos seus próprios interesses. Mas aqui Deus declara que ele precisa procurar intercessores na terra. Porque não é fácil encontrar pessoas que estão dispostas a usar o seu tempo de oração, não só para si mesmo, mas também para orar em favor de outras pessoas, para interceder pela necessidade dos outros. O Senhor, ele procura na terra, não só pessoas que oram, mas o Senhor procura na terra pessoas intercessoras, que usam também o seu tempo para clamar, para buscar a Deus em favor das necessidades dos outros. Quem aqui quer ser encontrado por Deus? Quem aqui quer que quando Deus procure na terra intercessores, Ele encontre em você o intercessor e uma intercessora? Que não está preocupado somente com as suas próprias necessidades, mas também que dedica o seu tempo, que dobra os seus joelhos para orar em favor dos seus pastores, em favor da sua igreja, em favor de famílias, em favor da cidade, em favor dos governantes, em favor de pessoas que você conhece. Quem quer ser encontrado aqui como intercessor e uma intercessora, diga glória a Deus. Então você vai fazer isso agora. Tem alguém perto de você? Então você vai falar o seguinte para ela, fala assim: nesse momento, você não vai orar por você mesmo, porque eu vou orar por você. Fala: neste dia, eu quero me levantar como um intercessor ou intercessora pela tua vida. Então faça isso agora. Ore pela pessoa que está do seu lado. Vê se tem alguém aí sozinho. Se você tem intimidade com a pessoa, pode colocar a mão no ombro. Se é tua esposa ou teu esposo, pode abraçar. Mas se não, ore. Vê se tem aí os diáconos, a diaconisa. Vê se tem alguém sozinho aí, chega perto dessa pessoa. Vê se tem alguém que está sem cobertura de oração. E enquanto você está orando, ela está orando também pela tua vida. Que o Senhor encontre neste lugar intercessores e intercessoras. Que o Senhor olhe para este lugar. Que o Senhor olhe para você que está aí na tua casa agora. Que você pare agora o que você está fazendo. E que você ore para quem está aí juntamente com você. Que você dobre os seus joelhos e ore pela tua família. Ore pelas pessoas que você conhece. Amém. Amém. Que o Senhor possa encontrar intercessores neste lugar. Aleluia! O que Deus procura? Deus procura adoradores. João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura.
Aqui Jesus, irmãos, estava explicando para a mulher samaritana que ela não precisava ter um lugar específico para adorar. Jesus estava explicando para a samaritana que não tinha só um monte aonde ela precisava ir até lá para adorar a Deus. Que não tinha uma hora marcada em que ela precisava estar lá presente para adorar a Deus. Jesus estava falando que estaria havendo uma mudança, estaria havendo uma revolução dos adoradores, aonde as pessoas, elas não iriam só adorar no templo e voltava para casa e acabou. A hora que desse o horário da adoração, a pessoa adorava e acabou. Jesus, ele veio e ele estava falando, está chegando a hora em que vai haver uma mudança. E na verdade, essa hora já chegou. Em que o Pai, ele vai começar a procurar verdadeiros adoradores. Adoradores que não adorem somente no seu espírito, mas adoradores que adoram em verdade. E o que isso quer dizer? Que Deus, ele procura adoradores que adoram a Ele em qualquer lugar e a qualquer hora. O adorador que Deus procura na terra são os adoradores que adoram a Deus no templo, que adoram a Deus no altar, que adoram a Deus neste ambiente que nós acabamos agora de fazer, de adorar, de erguer as nossas mãos, de sentir a presença de Deus, de nos derramar ao Senhor. Mas quando terminar este culto, nós não podemos deixar a adoração aqui dentro. Quando você voltar para a tua casa, quando você guardar o seu instrumento, quando você for trabalhar, você não pode deixar de ser um adorador. O adorador que Deus procura, a adoradora que Deus procura na terra, é aquele que adora em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação e em qualquer lugar. Que aonde você estiver, você esteja levando o nome de Jesus. É este que Deus procura. Que Deus possa encontrar em nosso meio, que Deus possa encontrar no nosso coração verdadeiros adoradores. Quem aqui quer ser adorador verdadeiro, que adora o Senhor aonde estiver, que leva o nome de Jesus aonde Ele estiver, que em qualquer hora e momento as pessoas olhem para Ele e falem: você é diferente. Você é crente? Eu sou. Eu sirvo a Jesus. Que aonde chega, Ele chega, Deus abençoe. Que aonde Ele chega, que Deus abençoe a tua casa. Fica com Deus, que Ele tem orgulho e alegria de levar o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. Quem quer ser um verdadeiro adorador? Então diga isso, fala assim: Senhor, que o Senhor ache em mim a verdadeira adoração. Aleluia. Quem está recebendo a palavra, dá uma glória a Deus bem forte. Deus procura nessa terra os fiéis. Deus procura na terra os fiéis. Salmos capítulo 101, versículo 6. Os olhos procurarão os fiéis da terra. Os olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Irmãos, são mais de 2 bilhões de pessoas que confessam a sua fé em Cristo, que se dizem cristãs. Mas Deus precisa procurar, vasculhar, passar os olhos para a terra procurando os fiéis. Por quê? Porque as pessoas começam e param no meio do caminho. As pessoas começam a servir a Deus e de repente desanimam e abandonam. As pessoas começam e daqui a pouco ela vira as costas para Deus. O Senhor fala que Ele está procurando quem vai ser fiel até o fim.
Graças à misericórdia de Deus, que Ele nos dá chance. Graças à misericórdia de Deus, que Ele nos procura, Ele procura o perdido, Ele procura a ovelha que se foi perdida. Ele fica aguardando com expectativa a volta do filho pródigo. Graças à misericórdia de Deus, que Ele nos dá chances e chances. Mas na verdade, Ele está procurando aquele que não vai mais abandonar. A partir do momento que nós fomos achados por Deus, irmãos, a partir do momento que você voltou para a presença de Deus, coloque agora no teu coração o propósito de se manter fiel até o fim. Seja fiel até o fim, para que você esteja com Deus. Aquele que for fiel na terra estará com Deus. Aquele que for fiel na terra, Deus vai estar junto daquela pessoa. Então seja fiel. Não troque a tua salvação por nada. Não negocie a tua vida eterna, a tua eternidade por nada neste mundo. Porque não tem sido fácil achar fiéis. Se o Senhor te alcançou, se o Senhor nos deu mais uma chance, se você estava longe e voltou, se você nunca saiu da presença de Deus, permaneça. Porque os fiéis estarão com Deus. Aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Que o Senhor possa encontrar aqueles que não vão abandonar a fé por nada. A igreja aberta, a igreja fechada, com pandemia, com sem pandemia, com perseguição, sem perseguição. Os últimos dias da volta de Cristo estão se aproximando. E nós temos visto o quanto tem se falado da igreja, o quanto tem se perseguido pastores, o quanto tem se proibido falar de certos assuntos. O quanto tem se pressionado para que a igreja possa se modelar ao mundo. Nós vamos nos manter fiéis à palavra. Nós vamos nos manter fiéis ao Senhor. Porque aquele que for fiel, ele estará com Deus. Ele ficará com Deus. E que Deus possa olhar neste lugar hoje. E Ele possa encontrar muitos fiéis neste lugar. Quem quer ser fiel até o fim, diga eu quero. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor encontre fidelidade na minha vida. Para que eu não abandone. Para que eu não vire as costas. Para que eu não traia a tua confiança, Senhor. Para que eu permaneça independente do que acontecer comigo. Eu permaneça até o fim. Aonde estão os fiéis dessa terra, dão glória a Deus. Aonde estão os fiéis, grite aleluia. Deus procura fé. Deus procura fé. Lucas capítulo 18, versículo 8. Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa aqui é uma pergunta de Jesus. Será que quando Jesus voltar, ele falava assim, será que quando eu voltar, será que eu ainda vou encontrar pessoas de fé nessa terra? Porque como eu falei, irmãos, no início da mensagem, são mais de 2 bilhões de pessoas que creem em Jesus. Mas crer em Jesus não basta, porque crer em Jesus, até os demônios creem em Jesus. O demônio acredita que Jesus existe. E acreditar que Jesus existe não é o suficiente. Porque se fosse assim, os demônios também seriam salvos. Eles creem em Jesus, eles acreditam que Jesus existe. Nós precisamos ter fé. Fé no poder de Jesus. Fé naquilo que Jesus pode fazer. Fé na capacidade de milagre, de sobrenatural que tem o nome de Jesus. E aqui Jesus estava falando isso.
Será que eu vou encontrar pessoas que têm fé em mim, que creem no meu nome? Será que eu vou encontrar pessoas que realmente acreditam que eu posso transformar a vida dela? Será que eu vou encontrar na terra, quando eu voltar, pessoas que confiam plenamente em mim, a ponto de entregar a sua vida, a ponto de me colocar na frente de toda a sua vida? Será que eu vou encontrar na terra pessoas que confiam em mim, pessoas que têm fé em mim? Pessoas que mesmo passando por dificuldades, por lutas, ela continua crendo, ela continua acreditando que eu tenho poder, que eu estou sobre todas as coisas, que o milagre está nas minhas mãos. E essa é a pergunta que cada um de nós precisamos fazer hoje. Porque vir aqui à igreja, sentar e falar eu creio em Jesus, não é suficiente. O Senhor procura aqueles que têm fé. Porque quem tem fé, ele vai ver milagres acontecer. Que o teu coração se encha de fé hoje. Para que você creia em Jesus, mas que você creia que Ele é poderoso para fazer milagres, para transformar, para salvar vidas, para mudar a realidade da tua família. Já pensou, irmãos, uma igreja onde Jesus não encontra fé? Já pensou Jesus sobre a terra falando, cadê a fé? Cadê a fé desse povo? Cadê a fé no sobrenatural? Cadê a fé no milagre? Cadê a fé dessas pessoas que pegaram um olhinho e falaram, eu fiquei com vergonha de entregar, porque... Cadê a fé da igreja que vai pegar o olhinho e vai falar assim, olha, leva para a tua casa, unge a tua família, porque eu creio que o meu Jesus vai te curar, vai visitar a tua família, vai transformar a tua casa. Cadê a fé? Parece algo óbvio. Ai, pastora, todo mundo tem fé. Mas Jesus aqui fala de um nível de fé para ver o sobrenatural. Que o Senhor encontre fé no teu coração. Que você, além de crer em Jesus, comece a acreditar também que Ele é poderoso para fazer milagres no dia de hoje. Quem tem fé? Quem quer ter mais fé ainda? Quem precisa de um milagre? Levante a mão quem precisa de um milagre. Fique de pé se você precisa de um milagre. Jesus, Ele pode fazer milagres. Você crê nisso, irmão? Se não crê, começa a crer a partir de hoje. Porque Jesus, Ele está aqui hoje. E Ele vai falar. Aonde é que tem fé? Cadê a fé? Cadê a fé no teu coração? Por que você parou de acreditar? Por que você está questionando? Por que você está desesperado, ansioso, ansiosa? Cadê a tua fé? Coloque as suas mãos em posição de receber. Jesus, eu creio. Eu creio no Senhor. Mas eu creio também no teu poder. E eu peço agora, através da fé, a visita do sobrenatural. Que o Senhor comece agora a alimentar a fé no coração da tua igreja. Que ao ouvir esta palavra, comece a aumentar a fé no coração da tua igreja. Comece a aumentar a fé no coração de cada pessoa que estava incrédula, que estava desanimada, que estava questionando, que estava desesperada por conta dos problemas. O Senhor procura fé na terra. E eu creio que aqui tem pessoas de fé. E eu sei que através da fé, milagres, curas, libertação, restauração, transformação, salvação de vidas acontecerão em nosso meio. Pelo poder da fé, visita a tua igreja com um milagre. E coloca essa pessoa de pé para continuar acreditando que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o Deus do impossível. Em nome de Jesus. Quem tem fé, toma posse da bênção.
Se assenta mais um pouquinho e dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Eu vou falar do último ponto. Deus procura frutos. Marcos capítulo 11, versículo 12. Deus procura frutos. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Deus, ele está procurando na terra frutos. Jesus estava fazendo os seus trabalhos, suas ministrações, e ele sentiu fome. E ele viu uma linda figueira cheia de folhas, e ele, vou lá porque lá vai ter figos para mim. Olha que linda árvore, olha quanta folha. E aí ele chegou lá, olhou, foi para o outro lado, olhou, ficou embaixo e não achou nenhum fruto. E depois, se você ler o restante da mensagem, ele fala assim: não serve para nada. Que adianta uma figueira cheia de folha, mas que não cumpre o seu papel, que é dar figo? E Jesus ficou muito desapontado com isso. Jesus ficou muito desapontado com essa situação. E não foi por um acaso que essa passagem está na Bíblia. Ela está na Bíblia porque ela quer nos trazer uma lição. Que Jesus olha para cada um de nós. Que Deus, ele olha para cada um de nós. E ele fala: tem potencial para dar frutos. Olha que árvore. Olha quantas folhas. E aí ele vai procurar, cadê os frutos? Cadê os frutos? É como eu falei no início na mensagem, irmãos. 2 bilhões de cristãos. Mas que talvez fala que é cristão. Talvez veste como cristão. Ouve música de cristão. Carrega uma Bíblia de cristão. Pode parecer cristão. Mas será que tem frutos de uma vida com Cristo? É isso que Deus está procurando. É isso que Jesus queria dizer nessa situação. Tinha todas as condições, estava tudo favorável, mas não tinha. Ele não estava falando da figueira, que não era tempo de dar figueira. Ele estava falando de nós. E quando ele chega perto de nós e fala, cadê os frutos? Que talvez na tua cabeça você está pensando, Jesus, ele está falando de almas. Está. Ele está falando, e aí? Para quem você tem falado? Quem você ganhou? Quem você ganhou esse ano para Jesus? Quem você tirou da perdição esse ano para Jesus? Ele está falando de almas, está, mas não é só isso. Ele está falando de frutos da vida com Deus. Ele está procurando e falando, e aí? O que mudou? O que mudou em estar comigo? O que tem mudado em você ouvir a palavra? O que transformou na tua vida a partir do momento que você está na igreja? Onde estão os frutos? Cadê a santidade? Aonde está a obediência à palavra? Ei, cadê o fruto do perdão no teu coração? Aonde está o amor? Aonde está a honestidade? Aonde está a humildade? Aonde estão as almas? Aqui, ele procura frutos, porque existem muitos. Existem bilhões. Mas ele tem que falar, agora eu quero saber dos frutos. Eu preciso achar frutos. Não adianta a gente dizer que se a gente não produz. Dizer que serve a Deus. Dizer que é de Cristo,
mas não tem frutos de vida com Deus. Não tem frutos parecidos com o que Jesus tinha. Não tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, conforme foi ministrado na semana passada. Que cada um de nós possamos refletir no dia de hoje, irmãos. Que Deus ele está procurando na terra. Deus ele está procurando intercessores. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando os fiéis. Deus está procurando fé. E Deus está procurando frutos. E que Ele possa encontrar tudo isso em cada um de nós. Quem quer ser achado por Deus neste dia? Sabe qual é o detalhe? Que se você ler o capítulo 15 inteiro, quando a ovelha se perde, quando o pastor perde a ovelha, quando a mulher perde a sua moeda e quando o filho pródigo volta para casa, nas 3 situações acontecem festa. Quando o pastor acha a ovelha perdida, ele faz uma festa. Quando a mulher acha a moeda que ela perdeu, ela chama as amigas e ela faz uma festa. E quando o filho que estava perdido volta para casa, o pai faz uma festa. Isso nos mostra o quanto Deus ele se alegra, o quanto o céu festeja quando Deus procura nessa terra e ele encontra em alguém, e ele encontra em você algo que ele está procurando. Isso deixa o coração de Deus feliz, isso faz o céu festejar. Que você, que eu, que nós possamos no dia de hoje fazer festa no céu, porque o Senhor encontrou em nós o que Ele estava procurando. Que Deus se alegre com a nossa vida ao encontrar em nós fidelidade, fé, que Ele encontre em nós pessoas que oram, pessoas que clamam, que Ele encontre em nós adoração verdadeira, frutos. Que Ele olhe para a minha vida, que Ele olhe para a sua vida e fala: eu estou fazendo festa porque o que eu estava procurando, eu encontrei em você.